Boa noite a todas e todos, estamos ao vivo. Então, boa noite a todas e todos, estamos hoje ao vivo na nossa quarta aula sobre o curso de extensão sobre leitura do Jovem Marx e a atualidade do espectro vermelho, organizado pelo Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e a nossa aula de hoje será ministrada pelo professor doutor Danilo Caruso, que é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UF. No nosso encontro, olá, aí chegou. Olá, então, boa noite. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo, professor Danilo. O professor Danilo vai explanar hoje sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, escrito pelo Engels, e é uma noite esperada, afinal de contas é o grande companheiro e camarada que queria se intitular de segundo violino, o Engels, então é uma noite aguardada também por mim, Danilo. Beleza. Como diria o Zé Paulo Neto, um autor que tem luz própria, né? Muitas vezes as pessoas falam do Engels como, é o ajudante, vamos dizer assim, é o cara que está ali junto com o Marx e às vezes não dão o devido crédito para o pensador que ele foi, independente da parceria com o Marx, né? O Engels, ele sempre foi um cara muito humilde, né? Então ele sempre exaltou, sempre dizendo, não, olha, nós éramos muito bons, referindo a ele e outros que estavam na época, mas o Marx era um gênio e tal. Tem também um momento que o Engels disse que quando você convive com uma pessoa genial igual Marx, durante a vida da pessoa, você tende a ter o seu brilho ofuscado. Mas depois que a pessoa morre, as pessoas acham que você é mais do que você era. Então, o Engels, mesmo depois, ele sempre com uma humildade muito grande, né? Mas um pensador muito importante. Espero que a gente consiga mostrar um pouco disso, né, para todo mundo, nesse texto que é um texto da juventude do Engels, né? O Engels tinha 24 para 25 anos, né, quando ele escreveu a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Mas, enfim, vamos lá? Vamos começar? Já fico com a tela, vai ficar assim? Como é que fica? O Michel vai deixar você maiorzinho, eu entendo. Logo tá bom. mais. Eu já vou começando. Vamos começando. Eu peço desculpas porque a gente teve um pequeno problema técnico, ia ter uns slides e tal, mas não vai fazer muita diferença em termos da discussão que a gente quer fazer. Eu ia começar, vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto da época, né, em que o livro foi escrito pelo Engels. Então, estamos falando ali da metade do século XIX, né? E eu acho que tem, assim, algumas questões da época que toda teoria social tinha que tratar inevitavelmente, que era impossível não dar alguma resposta, não tentar analisar de alguma forma certas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Dentre elas, eu acho que tem umas três que eu acho que são inescapáveis. A primeira é a ascensão de um tipo de sociabilidade baseada na afirmação da liberdade para a busca do ganho individual. Né? Então, é uma sociedade de livre mercado, onde o interesse individual é egoísta, né? Tá até aparecendo ali, beleza. Tá meio cortadinho, mas vai. Vamos lá. Então, isso é uma questão, né? O surgimento de uma sociedade de livre mercado. A outra é o crescimento da desigualdade social e a persistência, né, da pobreza e da miséria, mesmo nos países economicamente mais avançados. Digo isso por quê? Porque, juntamente com o capitalismo, vai se desenvolvendo também uma certa, digamos assim, uma ideologia do progresso, né? E aquela ideia de que, uma vez que a produção estava dando um salto, né, então a miséria, a pobreza eram vistas como coisas que desapareceriam. Bom, uma hora ou outra, né, a gente está produzindo muito mais, a gente está se desenvolvendo, olha aí a tecnologia e tal, então mais cedo ou mais tarde nós vamos criar uma sociedade de abundância, então a pobreza e a miséria vão desaparecer. Só que isso não aconteceu, né? Então nós temos o surgimento dessa sociedade de livre mercado, o crescimento da desigualdade e a persistência, né, da miséria e da pobreza, e finalmente
a persistência também das insurreições, né? Das revoluções. Então, se a gente olhar a situação europeia ao longo do século XIX, são insurreições populares sucessivas, levantes e tal. Então, assim, de certa forma, a promessa anunciada pela Revolução Francesa, né, ela meio que não se realiza, não se realizou, e as insurreições populares continuam, principalmente na França, continua um negócio praticamente endêmico, né, cada década você tem um levante revolucionário, enfim. Então, todas as teorias sociais daquela época, todos os teóricos da época, tinham que, de alguma forma, responder a isso, né? E o pensamento burguês, o pensamento liberal, ele formulou algumas explicações para essas questões, né? E quais eram as bases que o pensamento liberal partia para explicar essas coisas? Então, nós temos aí, pelo menos, 3 elementos importantes. O primeiro é a questão racial. O pensamento do século XIX, ele era profundamente racialista. Então, assim, o que explicava, por exemplo, que uma nação era mais desenvolvida do que a outra, né? Eram questões raciais. Então, a raça explicaria o desenvolvimento de certos povos em detrimento de outros. E, às vezes, mesmo a questão social, ela era também vista pela ótica racial. Então, você tinha, por exemplo, no caso da Inglaterra, isso aparece muito, inclusive no texto do Engels, a gente vai falar mais para frente, né, na questão dos irlandeses, né, na imigração irlandesa. Então, assim, sempre as classes populares, elas eram colocadas como racialmente promíscuas. Claro que em alguns países muito mais do que em outros, mas isso era uma característica mais ou menos geral do século XIX. Então, você partir da explicação racial para tratar de todos os problemas sociais, para tratar dessas questões que estavam acontecendo na época. Então, isso por um lado. A outra questão, a outra base do pensamento liberal para explicar essas coisas era, vamos dizer assim, um viés, digamos assim, psicopatológico. Em que sentido? As insurreições populares, elas eram explicadas a partir de uma perspectiva de psicologia das massas, né? O nome-chave para isso é o Gustave Le Bon, mas depois outras pessoas também falaram coisas assim. Quer dizer, quando a massa trabalhadora se insurgia, quando as massas iam para as ruas, aquilo era visto como uma manifestação de irracionalidade que acometeria as massas trabalhadoras quando elas agem na multidão, quando elas agem na massa, né? Então, fazer um exemplo, só para as pessoas entenderem o que eu quero dizer, é aquela história assim, de repente tem um indivíduo que ele é incapaz de, sei lá, andar na rua, pegar um pedaço de pau e bater na cabeça de alguém com aquele pedaço de pau. No entanto, se ele tiver uma briga de torcida, onde está aquele clima, aquelas pessoas ali, de repente ele pega uma bandeira e bate na cabeça de alguém. Então, assim, ao agir na massa, ao agir na multidão, as pessoas perderiam a capacidade, perderiam a razão, perderiam a capacidade de raciocínio e passariam a agir por instinto. Ora, a rigor, mesmo Freud vai falar isso depois também, mas no Freud ele coloca que isso seria uma característica de todas as pessoas. Mas no século XIX não tem nenhuma dúvida de que esse tipo de interpretação era colocado principalmente para as massas trabalhadoras, porque eram elas, né, que agiam assim, eram elas que faziam protestos, que faziam greves, que tinham que agir coletivamente. Então, essas questões de insurreições populares e tal, de revoluções, quando aconteciam, elas eram identificadas como uma manifestação psicopatológica. Então, por que as massas estão na rua se rebelando? Porque elas perderam a sua capacidade de discernimento, né, quando elas agem assim. E, na verdade, gente, todo o pensamento liberal do século XIX, ele parte do pressuposto de que as camadas subalternas da sociedade, para usar um termo do Gramsci, elas não teriam atingido o patamar intelectual e moral, né, que, digamos assim, legitimasse a sua participação política, legitimasse a sua participação nas decisões, etc. Ou seja, então, o pensamento do século XIX, em geral, partia do pressuposto que, primeiro,
as coisas eram explicadas por raça. Segundo, que as camadas subalternas, assim, os trabalhadores em geral, eles são intelectualmente inferiores, eles são moralmente inferiores, né? E, ao agirem em conjunto, piora mais ainda, né? E, finalmente, a gente tem também uma outra base do pensamento liberal da época para explicar todas essas questões, que é a economia política e a verdadeira revolução no pensamento liberal, que é o Adam Smith. Por que eu digo isso? Porque os pensadores, assim, tipo, clássicos, digamos, né, do pensamento burguês, se a gente voltar lá em Hobbes, em Locke, e depois entrando no iluminismo, né, até Rousseau também, em geral, eles consideravam que a busca egoística, né, a busca pelos interesses particulares, né, pelos interesses privados, ela era uma coisa condenável. Então, assim, os pensadores clássicos, eles não viam aquilo como algo bom. Eles diziam que aquilo era ruim, né? Justamente porque... Só que a humanidade tinha isso por uma questão de natureza. Era da natureza humana ser egoísta, pérfido, né? Buscar sempre o próprio interesse, etc. A exceção do Rousseau, nesse caso aí, porque o Rousseau atribuía isso ao surgimento da propriedade privada e não à natureza humana. Mas, no final das contas, a questão é esse tipo de atitude do ser humano, seja por causa da natureza, por causa da propriedade, não importa, mas é algo censurável, é algo ruim. E é justamente por causa disso que havia a necessidade do contrato social. Então, o contrato social era para tentar controlar esses impulsos egoístas, né, para não deixar a sociedade se desfazer e tal, numa guerra de todos contra todos. E aí, por que o Adam Smith inova? Né? Ele inova porque ele apresenta uma justificativa econômica, né, para o egoísmo, para essa busca por interesses particulares. Porque, na teoria do Adam Smith, o que ele diz? Ele diz que os seres humanos, ao irem para o mercado, né, o mercado em condições de mercado livre, de livre concorrência, e buscarem o seu próprio interesse individual, né, ao fazerem isso, no cômputo geral de todo mundo fazendo isso, o resultado é coletivamente, socialmente positivo. Então não teria problema nenhum as pessoas serem egoístas, as pessoas buscarem o seu próprio interesse privado. Isso não seria problema, porque, em última instância, isso traria benefícios para todos, né? E o mercado livre, né, a livre concorrência, seria justamente a melhor forma para que esse efeito acontecesse. Para que você tivesse esse efeito benéfico, né, do egoísmo, você tinha que ter condições de mercado com livre concorrência, né? Na época da redação da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, a classe operária, a classe trabalhadora depende um pouco da tradução, mas nessa época você tinha a emergência dos utilitaristas, né, que eram pensadores liberais, um pouco pós-Adam Smith, e que defendiam a questão, o cálculo da utilidade, né? O que seria a utilidade? Seria a capacidade de uma ação individual qualquer de trazer benefícios para a humanidade em geral, para a sociedade em geral. Então, toda vez que uma pessoa toma uma atitude, qual seria a utilidade dessa? Seria o grau de que aquilo vai trazer maior felicidade, vai trazer maior benefício econômico para todos. Então, assim, os utilitaristas diziam que você tinha que calcular um pouco a utilidade das ações para verificar quais delas que trariam esse benefício geral. Só que eles eram muito explícitos em dizer que o cálculo da utilidade não podia ser feito focalizando apenas o ato individual. Por quê? Porque o ato individual, geralmente, ele tinha um interesse mesquinho, né? Então, o indivíduo vai no mercado tentando o seu próprio benefício. Mas aí os utilitaristas, corroborando, né, continuando a ideia do Adam Smith, diziam, não, mas olha, as pessoas vão buscar o seu próprio interesse mesquinho ali, mas o cálculo da utilidade ele tem que ser feito depois, e eles diziam, né, no final das contas, né,
o benefício de todos prevalece, mesmo que as pessoas, nos seus atos individuais, busquem interesses mesquinhos. Então, nós temos, primeiro, a defesa do livre mercado, da livre concorrência. Segundo, a defesa do egoísmo individual, da mesquinhez, né? Da busca por interesses particulares, individuais. Né? O racialismo, quer dizer, que explicaria que uns povos eram mais desenvolvidos que outros, eram questões raciais. Né? E, finalmente, a ideia de que a classe trabalhadora, ela, infelizmente, não atingiu, né, os patamares intelectuais e morais necessários para serem admitidas, né, nas decisões políticas. A ideia, aliás, que continua existindo ainda hoje na ciência política burguesa, gente. Dos utilitaristas, eles ficam predominantes em todo o século XIX. Quando chega na passagem do XIX ao XX, surge no contexto italiano a teoria das elites, que mais ou menos compartilha desses mesmos ideais. Essa teoria das elites, por sua vez, ela se aproxima do fascismo, quando vem o fascismo na Itália, e posteriormente, né, principalmente nos Estados Unidos, os autores da teoria das elites, mesmo esses que ficaram próximos do fascismo, eles começam a ser adotados também, tentarem encontrar, olha, eles têm alguma coisa aqui nessa teoria que faz sentido e tal. E hoje é a base da teoria do pluralismo, né? Trava-língua, não consigo falar nunca isso. Da teoria pluralista, ela parte de alguns pressupostos desse tipo, né? De que a massa trabalhadora é incapaz de entender as questões políticas, então, no final das contas, a democracia é um jogo entre elites, porque a massa ela não tem condição de participar, etc. Então, assim, é uma coisa que está aí até hoje. Pois bem, é contra esse tipo de pensamento que Marx e Engels apresentam um ponto de vista, uma perspectiva radicalmente distinta. Então, assim, fundamentalmente, eles apresentam o quê? Que o mecanismo que explica, né, a persistência da desigualdade, né, o aumento da desigualdade, a persistência da pobreza, a diferença de riqueza entre os países, né, as insurreições, isso é causado não porque as pessoas são racialmente superiores ou inferiores, não porque a classe trabalhadora, por algum motivo, não consegue nunca atingir um patamar intelectual e moral, enfim, não porque as pessoas têm, quando são trabalhadores, têm uma inferioridade intrínseca, muito menos porque, ao agirem em massa, eles se tornam irracionais e agem por instinto. Não. O que explicaria isso é a luta de classes. Então, assim, a teoria da luta de classes, ela aparece no século XIX para se contrapor a essas outras teorias, que eram a base do pensamento burguês, da explicação da burguesia para isso tudo. E dentro disso, inclusive, é interessante por quê? Porque na teoria que Marx e Engels trazem, os operários, né, que eram vistos, né, pelo pensamento burguês como incapazes de apresentar para a sociedade qualquer coisa progressiva. No máximo, quando você tinha alguma sensibilidade social, os utilitaristas às vezes tinham essa sensibilidade. John Stuart Mill é um cara que ele olha com, vamos dizer assim, um certo carinho, vamos dizer assim, para essas questões sociais e diz, poxa, que ruim, olha como a população está miserável, olha só, e tarará, tarará. Mas era sempre assim, bom, eles são miseráveis, mas é ruim, mas assim, eles são incapazes de fazer alguma coisa, né? O próprio socialismo utópico, né? As primeiras formas de socialismo que surgiram também tinham um pouco esse olhar, um pouco, vamos dizer assim, paternalista, né? Quer dizer, os operários estão numa situação que é uma situação opressiva, que merece que saiam dali, mas não serão eles que farão isso. Afinal de contas, eles são os brutos, eles são analfabetos, eles não têm moral, enfim, eles não têm uma ética necessária. Então, assim, alguém vai ter que fazer por eles, mas eles mesmos não vão poder fazer. E na teoria, né, que Marx e Engels apresentam nesse momento, é justamente o contrário. Justamente aquele setor da sociedade que era visto como bruto, incapaz, imoral, né, intelectualmente limitado,
irracional, e que jamais poderia trazer nada de bom, né, é justamente esse setor que vai ser capaz de construir a sociedade futura que será, e de emancipar, não apenas eles próprios, mas emancipar a própria humanidade toda. Então, aquele setor da sociedade que, mesmo entre os trabalhadores europeus da época, era o setor ainda mais explorado. Vale lembrar que a gente está falando de uma época em que o componente de artesãos, de camponeses, ainda era muito numeroso, na maior parte dos países, né? O operário mesmo, o proletário, ele era um setor, né, muito desenvolvido na Inglaterra, na Bélgica, em alguns lugares, mas em outros ainda não, né? Visto como o setor mais explorado de todos e que nunca poderia sair nada dali. E, na teoria de Marx e Engels, é o contrário. É justamente eles que vão anunciar a sociedade futura e construí-la a partir da sua própria ação. Então, isso tudo, talvez para quem é marxista hoje e tal, a gente está um pouco assim, ok, sabemos, né? Mas isso, naquela época, era uma novidade completa. Então, a teoria de Marx e Engels, ela é totalmente inovadora nesse aspecto, porque isso não existia naquela época, né? Esse tipo de compreensão do operário como sujeito histórico, não só da sua própria emancipação, mas da emancipação de toda a humanidade, porque seriam os anunciadores, né, vamos dizer assim, da sociedade futura. Aliás, a esse respeito, vale lembrar que desde o início fica muito claro para Marx e Engels que, por exemplo, se a gente pegar as corporações de ofício, os artesãos que ainda existiam muito bem organizados em alguns países, né? O próprio camponês, que também tinha lá as suas formas organizativas e as suas formas de ação política e tal. Mas todos esses setores da classe trabalhadora, eles são prescindíveis para a burguesia, né? Então, a burguesia não precisa do artesão para nada, né? Ela não precisa do camponês para nada. Agora, um proletário, a burguesia precisa para tudo. E quanto mais a sociedade burguesa se desenvolver, quanto mais a sociedade capitalista avançar, maior será essa classe proletária, né? O operariado, e mais forte também será essa classe. Então, assim, aí entra na questão da discussão da dialética do desenvolvimento histórico, né? Quer dizer, a burguesia, ela cria, né, os seus próprios coveiros, né? Que são os operários. Então, é diferente. Então, você tinha um socialismo naquela época muito associado à pequena burguesia, ao artesão, a algumas corporações de ofício que ainda existiam, né? Que não era bem movimento operário. Mas esse socialismo é um socialismo meio romântico, meio voltado para o passado, meio que está na contramão da roda da história. Já o movimento operário, não. O movimento operário, ele vai avançar por quê? Porque a própria burguesia, o próprio capital, no seu desenvolvimento, irá desenvolver a classe proletária, operária. E é por isso que ela é que vai ser a classe capaz de superar o capitalismo. Então, esse tipo de pensamento é muito inovador, tá? É trazido, né, para o Marx e Engels nesse momento, né? E se diferencia completamente do pensamento liberal. Eu queria, a esse respeito, inclusive, vejam o que aparece logo é muito interessante, na dedicatória da obra. Em algumas, eu não sei se em todas as edições que vocês possam ter lido, eu usei a edição da Boitempo, essa mais recente, né, e tem lá a dedicatória. Quero crer que vocês leram também, tem, porque vale muito a pena ler. E o Engels, ele quase pede desculpa, né, por ser um artesão querendo falar por ser um artesão, desculpa, por ser um alemão querendo falar da situação na Inglaterra, né? Ele diz, olha, eu sou um alemão, querendo escrever um livro para falar de uma coisa que está acontecendo na Inglaterra, mas ele diz, olha, mas eu tenho certeza absoluta que os operários ingleses vão concordar com o que eu estou falando, né? Ele sabe que a burguesia pode ficar achando ruim, mas os operários vão concordar, não vão ligar para o fato dele ser alemão, né? E ele diz assim, tem uma citação rápida aqui, ele diz, nenhum operário na Inglaterra, nem na França, diga-se de passagem, tratou-me como um estrangeiro. Com grande alegria,
constatei que sois imunes a essa maldição que são a estreiteza e o preconceito nacionais, e que, no fim das contas, são apenas egoísmo em larga escala. Verifiquei vossa simpatia por quem quer que, inglês ou não, dedique honestamente suas forças em prol do progresso humano. Verifiquei vossa admiração por tudo o que é nobre e bom, tenha ou não surgido em vossa terra. Verifiquei que sois homens, não membros de uma nação isolada, puramente ingleses, membros da grande e universal família da humanidade. Verifiquei que reconhecestes que vossos interesses coincidem com os interesses do gênero humano. E é como tais, como membros dessa humanidade una e indivisível, como seres humanos no sentido mais pleno da expressão, que eu, como muitos no continente, vos saudamos por vossos progressos em todos os campos e vos auguramos um rápido êxito. Então, isso tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando antes, quer dizer, dessa classe operária como a que vai ser capaz de emancipar toda a humanidade, né? Então, inclusive isso tanto para Marx quanto para Engels, nesse momento, isso era uma coisa assim, isso era uma descoberta, isso era um despertar naquela época, né? Eu vou falar mais um pouquinho disso mais para frente, né? Mas o próprio Marx, por exemplo, ele conhecia ainda pouco, estava começando a conhecer mais, né, a realidade desse fenômeno industrial que estava acontecendo na Inglaterra, né? E também o movimento operário, que na Inglaterra era mais avançado, porque lá a industrialização tinha avançado mais. Mas, afinal de contas, quem era o Engels? Né? Quem era o Engels? Bom, o Engels ele nasceu em 1820, numa cidade chamada Barmen. Deixa eu ver se se fala. Eu não sei como é que se fala, gente. Tem um slide, não sei se vocês vão conseguir projetar aí, né? Mas que tinha até uma imagem da casa onde ele nasceu. Não sei se em Barmen. Eu não sei como se pronuncia o nome da cidade, tá, gente? E o Engels, ele era filho de um industrial alemão, um cara chamado Caspar Engels, que era considerado progressista. Progressista no sentido de que ele foi um dos primeiros alemães a adotar o maquinário inglês na produção têxtil. Então, ele era um industrial num país que tinha muito pouca indústria, né? Ao mesmo tempo, ele era um calvinista convicto, um homem muito intransigente, né? Que, inclusive, o Engels, em cartas, ele chega a comentar uma coisa que remete àquilo que o Max Weber vai falar depois da ética protestante, o espírito do capitalismo, né? Quer dizer, de como que a posição de classe do pai dele se aproxima também com essa ideologia calvinista, com a religiosidade calvinista que ele professava, né? E o Engels, ele não podia ter uma personalidade mais diferente do pai. O Engels gostava de poesia, de música, ele gostava de teatro, ele gostava de ópera, né? Na juventude, ele era um cara muito mais próximo desse mundo das artes do que desse mundo da ética do trabalho, do enriquecimento, etc. E ele era também, pelo menos ali, até um determinado momento da vida dele, um romântico, um cara que achava muito ruim as transformações que a industrialização tinha causado na sua cidade natal, né? Ele achava ruim que a vida popular autêntica tivesse desaparecido de Barmen e tal, por conta da industrialização que estava acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, o Engels, ele era um cara que vamos colocar assim, que gostava de viver a vida intensamente, né? O Engels era, por um lado, um bom vivant, gostava de beber, gostava de sair, enfim, e também era um atleta, era um cara que praticava esgrima, praticava equitação, nadava muito bem, enfim, ele viajou por vários países da Europa a pé, então ele tinha um lado aventureiro, né, muito grande. E nesse ponto, ele era diferente um pouco do Marx, né? O Marx ele tinha uma personalidade mais contida, né? Era um cara muito obstinado, né? Mas mais família, mais caseiro, né? Muito metódico. E o Engels não. O Engels ele tinha uma personalidade mais expansiva e um raciocínio mais intuitivo. Outro dia eu estava até conversando com o professor Michel, que está aí nos bastidores aí, que tem uma palavra em inglês, que é a palavra clever.
que ela é mais ou menos traduzida no português como esperto. Só que, pelo menos no português do Brasil, a palavra esperto, ela não é o mesmo sentido que tem no inglês a palavra clever, porque o clever seria no sentido de um tipo de inteligência. Essa inteligência intuitiva, essa inteligência aberta para muita coisa, que percebe coisas com pensamento rápido, um raciocínio rápido e tal. Em trocas de correspondência entre Marx e Engels, a gente percebe que muitas vezes o Engels ele era o cara que apontou caminhos, né? Apontou a direção que os dois deveriam ir nas suas investigações. Mas às vezes ele apontava, ele identificava o problema, identificava a direção, mas quem conseguia chegar era o Marx, que tinha uma capacidade de trabalho imensa, um cara muito obstinado, né? E ficava ali, né, enfrentando aquelas verdadeiras hidra de Lerna, você corta uma cabeça, nasce duas, e o Marx enfrentando aquilo e tal. Mas, por outro lado, que o Engels teria esse raciocínio diferente um pouco do Marx e que complementava. Inclusive, o Marx, em algumas vezes, teria dito, pô, Engels, você sabe que você pensa muito rápido, eu não consigo te acompanhar. Né? Quer dizer, por quê? Por causa disso, porque tinha esse raciocínio expansivo e intuitivo muito aflorado. E, além disso, o Engels, o que acontece? O pai dele era industrial, né? E ele, depois, ainda com 20 e poucos anos, 22 anos, ele vai para a Inglaterra, né, para trabalhar nas indústrias que o pai dele formou em sociedade, né, lá na cidade de Manchester. E ele fica nessa vida dupla, porque quando ele vai para lá, embora ele tenha trabalhe nas empresas do pai, né, portanto, conviva nos meios burgueses, mas ele também chega lá, começa a analisar o movimento operário, ele tem um relacionamento, inclusive, amoroso com as operárias, ele conhece a Mary Burns, que é uma operária irlandesa, né, e que ele acaba casando com ela, não casando na igreja, mas, enfim, eles não acreditavam nisso, nem ele nem ela, mas vivendo junto e tudo. Uma mulher que o Engels era rico e ofereceu para sustentá-la e ela não aceitou, né? Ela até aceitou morar numa casa que ele arrumou para eles, mas ela continuou trabalhando, enfim. Uma mulher que mostrou muita coisa para o Engels e que, através dela, o Engels começou, ele que era um cara rico, né? Começou a frequentar os meios operários, começou a conhecer, e não só os meios operários no sentido político do termo, né? As associações sindicais que estavam surgindo, as reuniões, mas o dia a dia, as casas, as tabernas, os bairros, né? Então, aquilo tudo era o Engels acompanhava aquilo tudo. Então, ele tinha... É como se ele fosse assim, de dia eu estou lá entre os burgueses, eu estou nas fábricas, estou nos círculos burgueses, nas reuniões, nos restaurantes e tal. De noite, eu estou nas tabernas com os operários. E essa vivência, principalmente de uma pessoa que tem um olhar tão assombrosamente atento, né, um observador dessas coisas, que capta as coisas que estão acontecendo, né? O Engels ele vai para a Inglaterra com aquele olhar de um estrangeiro querendo conhecer um outro país, e aí tudo para ele interessava. E ele trocava correspondências, eles trocaram correspondência, ele e o Marx, ao longo da vida, quase todo dia. Então, são cartas e mais cartas e mais cartas e mais cartas que eles trocavam. Então, de certa forma, o Marx mandava as coisas que ele escrevia para o Engels dizia a opinião dele, e essa vida intensa que o Engels tinha, né, de todos os estratos sociais e tudo, isso fornecia para o Marx coisas fundamentais para ele poder construir a teoria que ele estava construindo. Então, o papel do Engels é muito grande também nisso, também nessa forma como o pensamento dele complementava o do Marx, e a sua própria experiência de vida também fornecia um olhar que o Marx não tinha como ter. O Marx lá o tempo todo vivendo na pobreza, a maior parte de sua vida, né, e tendo que ficar escrevendo para poder sobreviver, né, e não tinha como, né, ter uma visão tão ampla, né, como o Engels tinha condição, porque a sua condição financeira, inclusive, permitia isso. Então, isso tudo foi muito importante. Bom, o Engels tem uma trajetória intelectual parecida,
né, com o Marx, porque ele também foi um jovem hegeliano de esquerda, né, influenciado, obviamente, pelo Hegel, mas com já uma visão, né, de esquerda e influenciada também pelo materialismo do Feuerbach. Eu acho que eu não vou entrar tanto em detalhe nisso, porque eu acredito que nas outras aulas, quem acompanha as outras aulas, isso já foi bastante debatido. Mas eu queria ressaltar aqui de uma pessoa que talvez não tenha sido falada ainda. Deixa eu me achar aqui das minhas anotações, né? Mas essa pessoa é um cara chamado Moses Hess. Eu tinha botado aí um slide também que tinha uma imagem do Moses Hess, né? Para a gente falar um pouco do pensamento do Engels nessa época, né? Em 1845. O Hess, ele era um cara, ele havia escrito um livro chamado A Triarquia Europeia. Deixa eu ver se eu acho aqui o ano em que ele escreveu. Deixa eu ver, porque a Triarquia Europeia, não estou encontrando aqui o ano, mas foi um texto que foi muito importante para o Engels, né? Nesse texto, o Moses Hess, ele defendia a ideia de que a Europa havia passado por 3 revoluções, digamos assim. Uma revolução foi uma revolução religiosa e que teria tido como palco a Alemanha, né? Que foi a Reforma, né? A Reforma do Lutero e tal. Depois veio uma revolução política, que foi a Revolução Francesa, né? Um palco, obviamente, na França. Faltaria uma revolução social. E o Moses Hess imaginava que esta se daria na Inglaterra, através do movimento cartista que estava se desenvolvendo na Inglaterra na primeira metade do século XIX. O movimento cartista tem esse nome por causa da Carta do Povo, né? Então, as associações, o movimento operário começando a se organizar, estabeleceu uma série de princípios, de reformas sociais, né, que estariam conformadas nessa Carta do Povo, e isso acabou dando nome para esse movimento, né? Dentre outras coisas, que pregava que os operários deveriam ter, sim, direito de participar na política, direito a voto, direito à organização sindical, enfim. Então, o Moses Hess, ele entendia que a revolução social que estava por vir, ela provavelmente teria como palco a Inglaterra. Além disso, o Hess foi um dos primeiros caras a identificar a efetivação da liberdade, né, tal como era pensada, né, no pensamento pelo Hegel e tal. O Hess identificava isso não de forma puramente especulativa, como acontecia com os jovens hegelianos em geral, que era uma atitude que, inclusive, o Marx e o Engels discordavam, dessa coisa de ficar só na pura especulação. O Hess, ele era um cara que achava que essa efetivação da liberdade, ela estaria ligada à ação social concreta, seja pelo movimento cartista, ou seja também pelo socialismo utópico, principalmente socialismo saint-simoniano, que era forte na França. Então, vejam, estamos falando, então, de um cara que já estava anunciando, né, coisas que depois vão aparecer de forma muito mais, teoricamente, muito mais avançada, vamos dizer assim, né, no Manifesto Comunista. Então, o Hess, ele inclusive se tornou comunista quando o comunismo ainda era uma coisa, digamos assim, ainda ligado a uma crítica de como ético-moral ao capitalismo, uma coisa ainda muito iluminista nesse sentido. Então, assim, o comunismo aparece como uma crítica, né, àquela sociedade desigual, mas uma crítica de como ético-moral ainda, né? Então, uma coisa que ainda não tinha muito avançado tanto, né? O pensamento socialista, em geral, naquela época era assim. Então, existia já um socialismo, existia, vamos dizer assim, a ideia de que a sociedade deveria passar por transformações, mas essas transformações, a coisa vinha primeiro, por um lado, dessa crítica ético-moral, e depois pela idealização de modelos ideais de sociedade que deveriam ser construídos, né? Agora, na hora de entender a sociedade capitalista, os movimentos socialistas daquela época ainda se baseavam muito
nas categorias tais como elas apareciam na economia política burguesa, né? Tais como elas apareciam, por exemplo, no próprio Adam Smith. Portanto, eles se baseavam em categorias, né? O entendimento que eles tinham do capitalismo era baseado em teorias que pressupunham a naturalização e perpetuação da sociedade capitalista. Então, você tinha um socialismo que não partia de uma concepção crítica do sistema capitalista. Não, pelo contrário, adotava, né, um pouco as categorias que a burguesia havia desenvolvido para explicar o capitalismo e que, obviamente, naturalizavam e perpetuavam aquela sociedade de livre mercado como algo bom, né? Então, era um socialismo que criticava, mas se baseava nas mesmas coisas. O Reza ainda estava transitando nisso daí. Mas foi ele que apresentou a perspectiva comunista para o Engels, e o Engels adotou aquilo, se converteu muito antes do Marx. O Engels já se considerava um comunista antes do Marx, né? Bom, vocês já devem ter visto nas outras aulas, agora não estou lembrando se exatamente o encontro, né, do Marx e o Engels já foi colocado para vocês, mas eles, na verdade, se conheceram muito rapidamente, em 1842, se eu não me engano, na redação da Gazeta Renana, mas o Marx achou o Engels um burguesinho meio pedante, não deu muita ideia para ele, né? Mas o Engels colaborava também com textos, né? Enviava textos, e quando foi para a Inglaterra, enviou para o Marx um texto que o próprio Marx vai até o resto, no fim da vida, dizer que era um texto genial do Engels, que um texto que foi escrito em 1844, foi enviado da Inglaterra para o Marx, porque o Marx era o editor da Gazeta Renana, né, e que se chamava Esboço para a Crítica da Economia Política. Para vocês terem uma ideia, né, mesmo uma pessoa muito culta como Marx, ele sequer conhecia a economia política, né? Então a gente está falando de uma época que essas coisas eram muito desconhecidas, né? E esse texto para o Marx foi um verdadeiro despertar, porque depois de ler esse texto do Engels, ele primeiro devorou, em meses, ele devorou tudo que os economistas políticos tinham publicado, e esse texto do Engels é fundamental para os manuscritos de 44 do Marx, né? Que são, assim, que é um texto espetacular, um texto que o Marx era muito jovem ainda, muito profundo, um texto que já aponta, ali, claro, muita coisa depois o Marx vai elaborar um pouco diferente, tudo, mas já aponta ali vários dos fundamentos essenciais para a questão da alienação, né, para a questão da desumanização do trabalhador no capitalismo e tal. E é muito interessante analisar como que trechos, eu vou depois mostrar alguns, trechos de a situação da classe trabalhadora na Inglaterra são parecidos com os textos que o Marx estava escrevendo no mesmo período, né? Porque, de fato, quando o Engels manda esse esboço para o Marx fica muito impressionado. O Engels, em 44, está indo para a Inglaterra, para em Paris, onde o Marx estava, e ali o encontro passa a ser muito diferente do encontro que tinha acontecido 2 anos antes. Eles se tornam muito amigos, eles ficam dias, 10 ou 15 dias, trocando ideia e tal, e iniciam realmente essa parceria complementar, né? Uma coisa que o Marx, aquilo que o Marx tinha, que o Engels não tinha, e o contrário, né? O que o Engels tinha, que o Marx não tinha. Então essa coisa se junta, um encontro que muda a história da humanidade, a história da filosofia, a história enfim, um encontro fundamental para o prosseguimento, para o surgimento dessa perspectiva que foi a perspectiva da luta de classe, do materialismo histórico. Mas eu queria lembrar, né, eu acabei de falar do Moses Hess, que, de certa forma, havia um terreno fértil, naquele momento, para que surgisse alguém como o Marx, alguém como o Engels. O que, na verdade, tem tudo a ver se a gente entender o que é realmente a teoria que o Marx e o Engels estão desenvolvendo.
né? Por que eu estou falando isso? Porque o marxismo, gente, ele se pretende ser a reprodução ideal do movimento real concreto da sociedade. De tal maneira que ele não era possível antes. Né? Por quê? Porque para que uma teoria sobre a humanidade pudesse, uma teoria veraz, né? Uma teoria verdadeira, né? Sobre o movimento real concreto da sociedade, para que ela pudesse emergir, era necessário que tivesse acontecido um certo desenvolvimento concreto do ser social. E esse desenvolvimento acontece com o advento do capitalismo. Né? Então, o momento em que surge, né, a teoria de Marx e Engels é o momento que corresponde ao surgimento da classe operária, ao surgimento dessa perspectiva do ser social como algo que tem uma dinâmica própria. Porque o passado, né, embora o ser humano sempre vai estar necessariamente ligado à natureza, mas no passado, né, ainda não havia o ser social em termos ontológicos, dado o salto que deu com o capitalismo. Hoje a dinâmica do ser social ela é fundamentalmente humana. Né? Então são as relações sociais que os seres humanos estabelecem entre si, logicamente, né, com o ser inorgânico, com a natureza, enfim, com o ser orgânico e inorgânico. Mas a reprodução do ser social é dada por causas humanas, dado por decisões humanas. Né? Então, foi só quando isso aconteceu é que foi possível surgir a teoria de Marx e Engels. Então, tanto que a gente pode avaliar que a economia política ela corresponde no seu desenvolvimento ao desenvolvimento da própria propriedade. Então, da propriedade feudal indo até a propriedade capitalista, você vai ter no desenvolvimento da economia política, desde dos seus primórdios até chegar à economia política burguesa, que corresponderia a esse desenvolvimento da propriedade burguesa. A teoria marxista corresponde o quê? Ao surgimento da classe operária. Então, ela só é possível nesse momento. E, justamente por causa disso, já estava aparecendo o Engels, já estava aparecendo o Moses Hess, já estava aparecendo pessoas, já estava aparecendo o próprio movimento operário. Então, essas coisas já estavam, o próprio socialismo, ainda que fosse esse socialismo utópico. Então, assim, era nesse momento que vai surgir essa junção, né, de Marx e Engels que vai dar origem ao materialismo histórico. Bom, é muita coisa para falar em pouco tempo, né? Mas vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho da obra em si, né? E aí, antes de mais nada, deixa eu colocar uma questão que é o seguinte. Podemos afirmar que a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ela é talvez a primeira, ela não apenas é a primeira pesquisa empírica, primeiro estudo empírico já plenamente baseado nos fundamentos do materialismo histórico, que estavam ali no momento, no seu nascedouro, mas já estavam mais ou menos desenvolvidos. Mas ela é também um dos primeiros exemplos de pesquisa empírica no campo das ciências sociais, independentemente do referencial teórico. Tá? O que o Engels fez foi o que a gente hoje chama de trabalho de campo. Né? No sentido que ninguém fazia na época, principalmente se a gente for falar de camadas subalternas da sociedade. Né? Então, esse tipo de... esse estudo das camadas subalternas ele era feito de longe, né? E era colocado de forma especulativa no que era o pensamento social da época. Tanto é que você tem os utilitaristas, né? Que, por especulação, né, se propõe a calcular a felicidade geral de cada ação humana, qual é a sua utilidade, e tudo especulativo, não tem pesquisa empírica, não tem fundamento empírico nenhum para aquilo que os utilitaristas falavam. Né? E quando você compara, né, a teoria utilitarista, que tem esse cara, o próprio pensamento liberal em geral, que tem esse caráter especulativo,
né? Com o que o Engels faz, né, ali em 45, começa a escrever em 45, a diferença é brutal. O trabalho do Engels é um trabalho de campo, é um trabalho em que ele vai visitar os locais, ele vai conversar com as pessoas, com a realidade, levantar dados, ter muito apuro, né, para que os dados sejam os mais confiáveis possível, enfim, um rigor empírico que era inexistente no que seriam as ciências sociais naquela época. Isso não existia. Então, a obra do Engels ela é muito inovadora nesse sentido. Né? E, além disso, ela também era inovadora, e aí é aquela história, né, gente? Uma coisa é você ler o livro hoje. O impacto para quem leu na época certamente foi muito maior. Ainda hoje é uma obra impactante, mas para quem leu na época, a diferença é muito grande. Né? Por quê? Primeiro porque o fenômeno industrial, o industrialismo, né, o surgimento, aquilo que o próprio Engels vai chamar de revolução industrial, muita gente considera que o Engels provavelmente é o criador dessa expressão, ele que criou a expressão, se não criou, ele foi um dos primeiros a usar, né, a ideia de revolução industrial. Isso era um fenômeno desconhecido, isso era um fenômeno que algumas pessoas estavam atentas àquilo, né, naquela época. Lembremos, o próprio Marx. O Marx não conhecia a economia política inglesa. O Marx não conhecia a classe operária, né, da Inglaterra, os movimentos operários. Isso era uma coisa que estava aparecendo aqui e ali. Né? E aí, gente, entendam, estamos falando de uma época, não tem, né, enfim, não tem televisão, tinha jornal, mas para você poder conhecer essa realidade também era uma coisa difícil, porque era sempre uma coisa vista meio de longe, né? Ainda por cima, tem um outro detalhe, é que as cidades industriais, nessa época, elas eram cidades relativamente periféricas, assim. Claro, Manchester, Liverpool, eram cidades que tinham crescido muito, mas a industrialização, ela começou em cidades pequenas. Ela não começou nas grandes cidades. Porque nas grandes cidades você tinha os artesãos e as corporações de ofício com muita força. Então você tinha certas legislações, né, que coibiam um pouco o livre curso do apetite burguês, enfim. Então a burguesia ela vai instalar suas fábricas, né, em cidades pequenas. E aí essas cidades passam por um desenvolvimento super, hiper, ultra acelerado, né, e se tornam já cidades industriais. Mas isso, para quem estava de fora, para quem nunca tinha ido numa cidade dessa, isso era uma realidade desconhecida naquela época. Né? Veja, tem trechos na obra do Engels em que ele começa a explicar como que funcionam as greves. Então, o leitor de hoje, se ele for minimamente informado, ele tem alguma noção de certos mecanismos da sociedade capitalista. Então ele sabe o que é. Ele sabe que tem uma relação entre desenvolvimento tecnológico e desemprego, por exemplo. Ele sabe disso. Né? Ele sabe mais ou menos o que é uma inflação, o que é uma recessão. Né? Ele sabe que a concorrência afeta o preço das mercadorias, afeta os salários, inclusive a imigração também pode afetar isso. Ele tem alguma noção dessas coisas. Ele sabe mais ou menos o que é uma greve. Né? Ora, naquela época as pessoas não sabiam. Não sabiam. Se você estivesse fora desses grandes centros industriais, você não tinha conhecimento do que era aquilo, porque aquilo era uma novidade. Né? Então o Engels ele vai explicando, por exemplo, como é que funcionavam as greves, como é que funcionavam as estratégias da burguesia contra as greves, né? O peleguismo, por exemplo, a cooptação, para a gente usar os termos de hoje, né? Como que essa coisa que a burguesia usava isso daí, enfim, para combater, quais eram os limites também da ação das greves. Então, tudo isso são coisas que o Engels coloca no livro e que naquela época era, por isso que eu comentei assim, toda uma grande descoberta, inclusive para o próprio Marx, né, essa dinâmica que começa a aparecer nesse momento, né? Então, essas questões são assim, indicam um pouco o impacto que tem naquela época, que é diferente da gente ler hoje, mas mesmo assim, mesmo hoje também causa esse impacto. Tem um trecho, eu vou botar aqui, deixa eu achar ele aqui, que é um trecho também
que está no prefácio da obra, e que mostra bem como que o Engels já estava vislumbrando, né, o desenvolvimento do sistema capitalista naquela época. Diz o Engels no prefácio: se as condições de vida do proletariado não chegaram na Alemanha a atingir a forma clássica que alcançaram na Inglaterra, temos, no fundo, a mesma ordem social que, mais cedo ou mais tarde, se alçará ao mesmo extremo atingido do outro lado do Canal da Mancha, salvo se a nação tomar a tempo medidas capazes de dotar o conjunto do sistema social de uma base nova. Existem igualmente na Alemanha as causas fundamentais que produziram na Inglaterra a miséria e a opressão do proletariado, e tais causas produzirão aqui os mesmos resultados. Entre mentes, a constatação da miséria inglesa nos permitirá constatar nossa própria miséria, a miséria alemã, e nos fornecerá um parâmetro para avaliar sua extensão e a gravidade do perigo, que se manifestou nas sublevações ocorridas na Silésia e na Boêmia. Aí, gente, reparem, o que o Engels está dizendo? Ele está dizendo, olha, aquilo que está acontecendo na Inglaterra, isso vai acontecer na Alemanha também. Quer dizer, essa ideia desse movimento, isso aí já remete um pouco à base hegeliana, né? A ideia de que a história caminha numa certa direção, de que tem um dever, né? Só que no Hegel, a força motriz dessa direção era a razão humana, né? Era uma coisa, era o espírito, era a ideia, enfim, era a razão humana que precisava se realizar e nesse sentido ela ia promovendo as mudanças históricas, contradições e tal. E aí por isso que se diz que o Marx, ao fazer a crítica do Hegel, ele coloca o Hegel de cabeça para cima, porque o Hegel estava de cabeça para baixo, enfim, na verdade o próprio desenvolvimento das relações sociais que permite, que tem essa direcionalidade e que permite que se surja a consciência dele, né? E não o oposto, como pensava o Hegel. Mas veja, você percebe essa ideia de que a sociedade está caminhando numa determinada direção e que é possível identificar a força motriz desse movimento e, portanto, tornar a história algo inteligível, algo apreensível para o pensamento. Então, isso já está presente no Engels quando ele escreve isso daí. E também aquelas ideias do Hess, que eu estava dizendo, né? Quer dizer, de certa forma, né, tanto Marx quanto Engels, ao fazer esse trajeto, né, de Alemanha, França, um período ali na Bélgica, depois Inglaterra, quer dizer, é um pouco você viajar no tempo também, não é só viajar no espaço, porque você sai de um país que era a Alemanha, que era muito atrasado, passa pela França, que é um país onde já tem um movimento socialista, onde já tem uma ideia de luta de classe muito desenvolvida, e finalmente chega na Inglaterra, que ali já é o sistema capitalista mais consolidado. Então você tem um pouco essa noção do devir histórico, né, da direção que a história está caminhando. Isso aparece nessas diferenças entre esses países. Isso já estava mais ou menos evidente para o Engels, né, no momento em que ele vai escrever a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Até porque, vamos lembrar de alguns textos que ele já tinha escrito, né? Então, o Marx já tinha escrito A Questão Judaica, ele já tinha publicado a crítica da filosofia do direito de Hegel, a introdução, né? Tem um manuscrito anterior que ele não publicou, mas a introdução ele publica, né? Ele e o Engels já tinham publicado a Sagrada Família e já naquele ano, no mesmo ano que o Engels está escrevendo a situação da classe operária na Inglaterra, ele também está escrevendo, ele começa a escrever junto com Marx ali a quatro mãos, né, a ideologia alemã. O Marx também escreve nesse ano, só é publicado muito depois, as teses sobre Feuerbach. Então, quer dizer, e o Marx também já tinha escrito os manuscritos de 44. Então, na conversa que eles tinham, né, eles dois, e naqueles textos que eles já haviam escrito e que um já tinha lido do outro, né, então os fundamentos essenciais do materialismo histórico já estavam ali mais ou menos colocados. Claro que vão se desenvolver muito mais, né, mas no momento em que o Engels escreve, ele já tem pelo menos os fundamentos básicos do pensamento
marxista ali. Bom, eu estou olhando aqui a hora. Vamos lá, vamos... É muita coisa para falar e não dá tempo, né, cara? Até as 8h30, é isso mesmo? Até 8h30. Temos perguntas Beleza. já aqui. Já temos perguntas? Já temos perguntas. Tá. Bom, eu vou tentar resumir, tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas tem algumas coisas que eu acho que são importantíssimas em relação ao conjunto da obra do Engels. Primeiro, como eu falei, esse apuro dessa pesquisa empírica. Bom, em termos teóricos, o livro todo tem um pressuposto, que é a ideia de que o livre mercado, a livre concorrência, ele é causador das desigualdades e dos males sociais. Reparem que, nesse sentido, o Engels está criticando e apresentando uma perspectiva totalmente oposta àquela dos utilitaristas, àquela da economia política do Adam Smith. Quer dizer, o livre mercado e a busca do interesse mesquinho não causam benefício para todos. O que eles causam é a miséria, o que eles causam é a desigualdade, o que eles causam são os problemas sociais. Então, nesse momento, para o Engels, e aí tem certas coisas que não estavam desenvolvidas nessa época, né, no pensamento dos dois. Nesse momento, o livre mercado, a livre concorrência que aparece, ou seja, um aspecto da circulação, que aparece como fundamento dos problemas sociais do capitalismo, né? Então, isso, por um lado, é uma questão importante. A outra questão, não sei se acho que não vai dar tempo de eu ler, então, de eu ler os textos que eu tinha selecionado, se depois, no finalzinho, depois das perguntas, eu volto. A outra questão é a classe operária como sujeito histórico. E aí tem uma série de inversões que o Engels faz em relação ao que tinha no pensamento liberal, né? Por quê? Porque no livro do Engels, a classe trabalhadora, ela aparece como moralmente mais elevada, muito mais elevada do que a burguesia, né? Então, é o contrário do que se pensava os liberais na época, né? Além disso, uma série de outros mecanismos, que são muitas questões que aparecem ali, que são importantes e que na época eram muito inovadoras. Por exemplo, a forma como o Engels coloca o processo de proletarização, ou seja, de expropriação dos trabalhadores das suas formas de trabalho tradicionais e transformação dos mesmos em proletários livres. Mas livres para quê? Para serem explorados pelo sistema capitalista. O Engels mostra como esse processo de contínua colocação de levas e levas de trabalhadores expropriados, né, no sistema capitalista, como esse processo atua como um mecanismo de equilíbrio econômico, porque ele rebaixa os salários, né? Rebaixa os salários. E ao rebaixar, e esse rebaixamento dos salários é um mecanismo para que possibilite a acumulação de capital e o salto industrial, né? E aí também a questão da imigração, em vários momentos do texto que ele trata especificamente da questão da Irlanda. Nesse ponto, eu acho que também aí tem dois lados, né? Por um lado, o Engels é brilhante ao colocar essa questão da imigração, né, dos irlandeses que vão compor, né, um setor expressivo da classe operária na Inglaterra, como que isso é um mecanismo econômico, atua no sentido de forçar os salários para baixo e, com isso, favorecer a acumulação de capital. Tudo isso, gente, análises que eram novas, que ninguém tinha feito. Ninguém tinha analisado isso. Ninguém tinha percebido essas coisas, como que elas aconteciam. Havia na economia política estudos, o Davi Ricardo e tal, que falam sobre isso, mas não da forma como o Engels vai colocar, né? Analisando isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai falar dos irlandeses, aí você vê algumas... eu considero que são as limitações mais importantes do texto. Primeiro porque o Engels, ele aponta... Ele fica numa fronteira ali entre cair um pouco nas teorias racialistas que existiam na época. Então você tem algumas interpretações do irlandês como por uma questão racial,
como mais sensual, mais indômito e ligado aos prazeres e muito pouco racional, muito pouco frio, enfim. Então, o Engels ele corrobora um pouco com essas visões meio culturalistas ali. Ele não tinha superado isso naquele momento, né? E essas questões, eles perpassam o século XIX. Eu pessoalmente, Danilo, eu não gosto, às vezes, de algumas pessoas que, às vezes, não querem ver defeito nenhum no Engels e no Marx, entendeu? E eu acho que isso inclusive, é antimarxista, né? Então, Marx e Engels eram alemães do século XIX, né? Que tinham seus preconceitos também, né? Claro, muito à frente do normal da época, né? Mas que tinham também. E no texto, quem lê o texto sabe que o Engels resvala para um pouco essas teorias racialistas, como ele vai falar dos irlandeses. Mas ele, ao mesmo tempo, aponta os mecanismos de exploração que a Inglaterra exercia na Irlanda e que resultavam na condição de vida do trabalhador irlandês e no fato de ele aceitar, por exemplo, viver na miséria, na sujeira. O Engels fala muito isso, que o irlandês é sujo e tarará, mas ele tenta apresentar um fundamento histórico-social para isso, ainda que no texto alguns sejam também para uma explicação mais racialista, mas é um pouquinho dos dois no texto do Engels. E eu acho que o Engels ele aponta também essa questão da exploração da Inglaterra na Irlanda, mas ele ainda, nesse momento, tem um pouco uma visão de que a presença inglesa na Irlanda, em tese, é uma presença civilizatória, né? Que é um pouco o pensamento que vai fundamentar o colonialismo na época, né? Então, quer dizer, uma nação mais desenvolvida, mais civilizada, né, vai lá num outro país, então ela leva a civilização para aquele país. O Engels aponta como que a Inglaterra criou condições terríveis, né, no meio rural irlandês, né, mas ele não chega a adotar um ponto de vista do colonizado, né, porque a Irlanda, pode-se dizer, o Engels fala isso, que era praticamente uma colônia da Inglaterra. Né? A Irlanda era uma colônia. Né? A forma como o irlandês era visto na Inglaterra naquela época, no meio operário, enfim, na sociedade industrial inglesa, remete um pouco àquela ideia que tem nos centros industriais do Brasil, por exemplo. Agora o Rio de Janeiro fala que é o Paraíba, ou em São Paulo fala que é o baiano, né? Quer dizer, que é o imigrante, a pessoa que vem do Nordeste, no caso nosso, né? E vem trabalhar e tal, e que trabalha por salários miseráveis, mas porque vem fugindo de uma miséria. Então, assim, essa questão aparece ali, só que na figura do irlandês, né? Que também tem a sua própria língua. O irlandês ele não falava exatamente o inglês, ele não falava inglês, sabia falar, mas não era a língua materna deles. Enfim, essa questão aparece no livro. Acho uma questão que a gente pode conversar mais um pouco aí nas perguntas, né? Inclusive, te interrompendo, você acabou de responder uma delas com essa questão. Você acha que a gente já pode avançar? Eu vou encerrar agora, a gente abre para as perguntas e eu falo mais algumas coisas que eu tinha preparado. Mas antes, o meu encerramento é bem rápido, falar o seguinte. Tá bom. Vejam e pensem o quanto não seria importante hoje. É claro que é um trabalho que é feito pela sociologia do trabalho, né? É feito a muitas mãos, né? Mas pensem o quanto é importante hoje, por exemplo, se a gente tivesse se todos nós conhecêssemos a real situação, por exemplo, da classe trabalhadora na China, da classe trabalhadora nos Estados Unidos, da classe trabalhadora na Índia. Quer dizer, a compreensão da situação concreta da classe trabalhadora em vários países é fundamental para a gente entender a dinâmica do capitalismo. É fundamental. E no caso do Engels, é muitíssimo importante todo mundo atentar para isso. Ele traça um retrato da classe trabalhadora que, é muito distante do economicismo, que muitas vezes é atribuído ao marxismo,
O Engels não fala do operário só na fábrica ou só na questão econômica. É a religiosidade dele, são as relações familiares, como é que é a casa, como é que é o bairro, né? Tem toda a discussão da organização do espaço e do urbanismo a partir da ação do capital. O Engels ele mostra a classe trabalhadora na sua heterogeneidade. Então, o operário de uma cidade não é igual ao operário da outra. O operário de um ramo não é igual ao outro. Tem toda uma discussão de gênero, a questão da mulher, como é que é a diferença para a mulher e para o homem, como que isso depois afeta as relações de gênero nas famílias operárias. Tem toda uma discussão sobre geração, né, como é que é a questão da criança, então do trabalho infantil, e depois como que isso afeta depois também a sociabilidade dos trabalhadores, enfim. Então, esse tipo de retrato amplo, empírico, né, que mostra a heterogeneidade da coisa, a gente precisa sempre de muito disso. Inclusive hoje em dia, para entender os sentidos do sistema capitalista na atualidade. Né? Mas é isso, vamos ver as perguntas aí. Legal, Danilo. Você já respondeu quase que 2 questões aqui. Eu vou ler algumas questões para você. Vamos lá. Tá bom. O Antônio Carlos dos Santos pergunta o seguinte: qual teria sido a influência desta obra de Engels sobre as pesquisas de Edward Thompson, Eric Hobsbawm e sobre a história social do trabalho em geral? Deixa eu só te propor se eu posso ler uma sequência de questões e aí você faz uma apanhada. Pode ser. Tudo bem? Tá. O Josiel dos Santos Oliveira e a Ariana Barbosa de Carvalho fizeram questões muito similares, então eu vou apontar o geral que eles perguntaram, né? Então, tanto o Josiel quanto a Ariana pediam justamente para você falar sobre qual a relevância da obra do Engels, já que ele fala da situação de uma classe trabalhadora no século XIX para a classe trabalhadora do século XXI. Na questão do Josiel, ele inclusive colocava essa questão de que na interpretação de Josiel, o Engels apontava uma classe trabalhadora homogênea, mas você acabou de nos explicar que, na verdade, é uma classe trabalhadora heterogênea. Então, ele aponta essa questão aqui. A Ariana também, ela faz uma outra pergunta junto com essa questão da atualidade para o século XXI, se há no horizonte alguma possibilidade de que criemos consciência para si. Como criar condições para revolucionarmos esse momento em que o capital avança contra a classe trabalhadora. E o Maurício Camargo Trida aponta 2 questões. Ele pergunta se a gente sabe, bibliograficamente, se tem obras que digam como Engels tratava os operários que trabalhavam para ele. E é o Maurício que traz essa questão de como Engels tratava de forma pejorativa os irlandeses, mas você já apontou também. Essas são as questões apontadas até agora. Tá bom. Bom, vamos lá. Vou começar por essa última, porque é uma coisa que eu estava falando agora no finalzinho, né? A questão dos irlandeses, né? Parcialmente já respondi. Eu acho assim, como eu falei, eu discordo daquelas pessoas que às vezes querem falar do Marx, do Engels, e como se eles fossem pessoas que soubessem tudo e etc. Não eram. Eram pessoas do seu tempo, da sua época, e para qualquer pessoa que leia esse livro do Engels, vai ficar evidente que o Engels ele compartilhava, sim, em parte, pelo menos, dessas teorias, dessas perspectivas racialistas em relação, por exemplo, aos outros povos. Né? Então, ele considerava os ingleses mais civilizados, ele considerava os ingleses mais, vamos dizer assim, aptos, né, para o trabalho, vamos dizer, para o pensamento racional e a aplicação disso na produção e tal, enquanto que o irlandês não, era mais sensual, sujo e tarará, tarará. Mas, bom, deixa eu colocar uma coisa que é o seguinte. Primeiro, vamos lembrar, o Engels, ele foi casado com uma irlandesa, que era militante da independência da Irlanda. Depois desse período aí, o Engels, ele sempre defendeu a causa da independência da Irlanda. Sempre. Ele e o Marx. Em diversas publicações, em artigos, em cartas entre eles e na ação política também. Marx e Engels, eles mandavam orientações, quando eles mandavam
orientações para as organizações operárias, para a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, a Primeira Internacional. Quando eles mandavam as orientações, olha, o que os comunistas devem defender, sempre aparece a questão das lutas de libertação nacional. Então, eles sempre foram atentos a isso. Defendiam também no caso da Polônia, né? A filha do Marx, ela era grande defensora dessa causa. Então, assim, embora eles fossem um pouco imbuídos desse pensamento típico na época, que era esse pensamento racialista, mas eles sempre demonstraram, e nesse texto do Engels a gente vê isso, é um cara que está saindo do momento que essa teoria é totalmente hegemônica, mas ele já procura explicar as coisas de uma maneira histórico-social. Então, assim, o irlandês, ele aceita viver na sujeira, ele aceita, né, viver naquelas condições as mais miseráveis, mas por quê? Tem causas históricos-sociais para isso. Né? É um irlandês... Aí tem coisa que não está no texto, mas, assim, a Irlanda passou nesse período pela grande fome irlandesa, né, do século XIX. Foi uma catástrofe social impressionante, que morreu mais de 1,5 milhão de irlandeses nessa época. É muita gente, tá? Para a época, foi um negócio incrível. A Irlanda, nessa época, a imigração era um negócio tão comum que era quase um rito de passagem, porque geralmente não era a família inteira que imigrava. Então, os jovens chegavam uma época que era um rito de passagem. Você já ficou mais velho, agora você tem que imigrar, para tentar ganhar dinheiro em algum lugar e voltar. Isso acontecia porque a forma como o meio rural irlandês funcionava as terras geralmente pertenciam a proprietários ingleses. Os ingleses criaram uma figura que era do intermediário, que era um cara que ficava lá. O nobre mesmo jamais ia lá. O dono da terra jamais ia lá. Eles viviam na Inglaterra. Então não tinha no meio rural irlandês aquela relação de senhor e camponês, que por mais que fosse uma relação de opressão, era também uma relação um pouco de responsabilidades mútuas, por mais que fosse opressivo também. Na Irlanda, não. Na Irlanda deixou para um intermediário, esse intermediário podia lotear as terras e arrendá-las. Né? E aí ele deixava cada camponês irlandês com tão pouca terra que a única coisa que eles podiam plantar era batata, porque qualquer outra coisa que eles plantassem não tinha terra suficiente para alimentar uma família. E ainda por cima, quando a Irlanda produzia outros gêneros alimentícios, havia leis que obrigavam os irlandeses a exportar essa comida para a Inglaterra. E é por isso que eu falei, um pouco antes, de que o Engels, apesar dele apontar o problema que é a colonização que a Inglaterra fazia na Irlanda, mas ele minimiza. Ele fala, olha, eu acho que a situação na Irlanda ia ser difícil mesmo se não tivesse a colonização inglesa. E eu acho que ele minimiza o problema. A colonização inglesa é um negócio que foi uma tragédia. E é por isso que o irlandês aceitava trabalhar só para comer, para ter o suficiente para comer batata e mais nada. Porque na Irlanda já eram assim. 1/3 dos irlandeses praticamente só comiam batata, porque era a única coisa que eles conseguiam plantar. E a praga da batata, que é a causa da grande fome, né, que foi uma praga que se espalhou lá e tal, não foi só na Irlanda. A praga da batata foi na Europa inteira. O problema é que na Irlanda as pessoas só podiam comer batata porque o jeito que era o meio rural irlandês era um jeito super, hiper, ultra exploratório por causa da colonização inglesa. Então, assim, eu acho que quem falou essa questão foi o Maurício, né? Sim, não, foi o Josiel, e agora? Me perdi aqui um pouquinho, porque está aqui no negocinho. Não, foi o Maurício mesmo, né? Então, é um pouco começando a sair desse viés racialista, tá? Agora, outra pergunta sua, Maurício, eu vou te dizer que vou falar uma parte que eu sei, tá? Eu não sou especialista na biografia do Engels. Agora, o Engels, ele não era um cara que tinha uma atividade muito direto na questão da produção. Na organização da fábrica, ele fazia a parte financeira. Tanto que o Engels, muito inteligente,
ele se destacou muito em coisa de bolsa de valores. O Engels ele aposentou-se com bastante conforto, né, com 50 anos, relativamente rico, vamos dizer assim, por quê? Fazendo transação em bolsa de valores. Então ele não era aquele cara que ficava lá na fábrica para tomar conta da produção. Ele não era isso. Ele era o cara que cuidava de questões financeiras. Então ele era mais assim um setor administrativo, financeiro, e que investia os excedentes em ações. Então essa era a principal atividade dele, né? Certamente que ele não era... que ele tem cartas onde ele fala que era um absurdo a forma como os operários eram tratados e tal, mas a fábrica também não era só dele, né, gente? Então, enfim, certamente que ele tinha uma sensibilidade para isso. O Engels, vamos dizer assim, ele se tornou uma referência mundial para a Revolução Proletária, não por acaso. Então, é claro que ele tinha essa sensibilidade, mas ele era burguês. Realmente ele era burguês. Ele enriqueceu as custas dos trabalhadores, né? Bom, em relação à pergunta, vamos lá agora, da Ariana. Isso. Da Ariana e do Joel. Antônio, né? Da Ariana e do Josiel. Os dois fizeram uma pergunta similar. Estão querendo saber qual a atualidade, então, de uma obra da classe trabalhadora do século XIX para os trabalhadores do século XXI. Primeiro tem aquela questão da heterogeneidade e tal. A classe trabalhadora sempre foi heterogênea. E continua sendo heterogênea. Sempre foi. Naquela época, veja, o Engels está analisando na Inglaterra, onde a industrialização já tinha avançado, né? E mesmo ali, que eram operários, todo mundo mais ou menos operário, você tem diferença de nacionalidade, você tem diferença de gênero, de idade, de cidade, um que está num lugar de ramo, tudo. Agora, se a gente fosse olhar na época, fora da Inglaterra, né, em outros países, aí a heterogeneidade é maior ainda, porque aí você começa a ter artesão, sabe? Começa a ter outros trabalhadores. O Engels também fala da diferença do proletário rural para o proletário urbano, né? E do proletário rural para o camponês, para o arrendatário. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, o exemplo do rigor. Quem analisar a obra do Engels e prestar bastante atenção na questão do método de pesquisa do Engels, a forma como ele tem essa atenção na pesquisa empírica, e tentar trazer isso para uma análise da sociedade, da classe trabalhadora hoje, certamente vai começar por um bom caminho. Vejam vocês o que acontece hoje em dia no Brasil. Nós temos um componente da classe trabalhadora que ainda tem alguns direitos, né? Nós estamos aqui numa live do nosso sindicato, eu sou funcionário público, né? Nosso sindicato organizado tem uma série de direitos e tal. E o nosso sindicato tem, historicamente, uma atuação política, um esforço de formação, etc. Será que esse tipo de coisa acontece, por exemplo, entre os trabalhadores precarizados do Brasil? Não só não acontece, mas olha só a contradição. O movimento do capital hoje não é no sentido de criar novos trabalhadores como eu. Não. É ao contrário. É de acabar com os que ainda tem como eu e os próximos serem todos os precarizados. Então, aquele raciocínio que eu falei lá no início, de que a burguesia, o seu desenvolvimento seria o desenvolvimento da classe trabalhadora, pois bem, hoje, o desenvolvimento do capital é o desenvolvimento do precariado. Então, se a gente é marxista, entende-se que deveria ser nesse setor precarizado que deveria ter a nossa atuação mais intensa. E ao contrário. É um setor mais desorganizado, um setor que não tem sindicato, e que as organizações políticas quase não têm penetração nenhuma. Olha, quando teve agora mais recente manifestações, né, dos entregadores de aplicativo, de motorista de Uber, começaram a se organizar. É incrível como nenhuma organização política conseguia muito atuar ali. Era sempre uma atuação incipiente, muito pouquinha, e às vezes com as reclamações assim, pô, eles são tudo bolsominion, o motorista de Uber é conservador e tarará. Quer dizer, isso está mostrando o quê? Né? Justamente a ausência que está ali. E entender a classe trabalhadora nas suas diferenças é muito importante. Eu acho que esse aspecto da obra é fundamental. Sabe? Esse rigor que você tem que ter e entender isso para poder orientar a sua ação. Tá? Então, eu não sei se
se ajudou um pouquinho aí na pergunta, mas eu acho que isso é uma questão. A Ariana fala também da questão se há no horizonte a possibilidade de criarmos a consciência para si. Eu acho que sim. Sim. Né? Agora, claro, isso não vai advir por decorrência direta do próprio processo. Então, se tem uma coisa que as melhores expressões do marxismo, né, sempre tem que ressaltar, é que o socialismo não virá pelo simples desenvolvimento das forças produtivas, como decorrência direta disso. Tá? Então, é aquela história do socialismo ou barbárie, né? Que é a máxima da Rosa Luxemburgo, e que o Mesaros, mais recentemente, disse: socialismo ou barbárie se tivermos sorte, porque se tivermos azar não vai ser nem barbárie, vai ser Armagedon, entendeu? Vai ser o fim de tudo. Mas eu acho que sim, existe sim essa possibilidade. A gente está num momento ainda muito defensivo, tá? A gente não está no momento de avanço, na minha concepção, na minha análise da situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, mas não significa que não existe essa possibilidade no horizonte. E a coisa muda assim. Às vezes, olha, se a gente voltar no tempo um pouquinho para trás, se a gente voltar para 2012 no Brasil, ninguém imaginava em 2012 que ia acontecer o que aconteceu no ano seguinte. Sim, o resultado final não foi o que a gente queria, mas a eclosão do negócio igual foi aquilo diz muito. Então nós precisamos fortalecer agora. É aquilo. Não adianta a gente ficar falando só para os nossos, não adianta a gente ficar, estou muito bem organizado lá na universidade pública e tal, enquanto que o outro estudante que está na universidade particular, o cara que não está em universidade nenhuma, o trabalhador precarizado, né? Essas pessoas, a questão dos territórios é muito importante. Hoje as periferias, né, a gente primeiro perdeu para essa coisa do avanço neopentecostal e do fundamentalismo religioso e tal. Né? Aí agora a situação está piorando, porque aí você tem também a questão de tráfico de drogas, agora milícia. Então, assim, se a gente não tiver uma atuação nos territórios, fica difícil. Então, acho que ajustar um pouquinho. A gente está muito... As organizações políticas em geral, elas continuam se concentrando muito em atuar onde é fácil atuar. A gente precisa atuar onde é difícil atuar. Isso é uma questão que cai para todos, né? E tem uma pergunta que é do Antônio Carlos, ele quer saber qual a influência dessa obra do Engels para o Edward Thompson, para o Hobsbawm e para a história social do trabalho em geral. A influência é basilar, porque, na verdade, o Engels foi o primeiro cara, foi o cara que inaugurou isso. O Engels foi o cara que inaugurou isso, inclusive para o Marx. Né? E veja, por exemplo, foi citado a questão, foi citado Thompson, né? É muito interessante como é que certas coisas, ainda que por um viés um pouco poluído por essa perspectiva do racialismo, né? Mas é muito interessante como o Engels dá uma atenção muito grande para essa questão da cultura, da ética do operário, né? Do imaginário deles. Né? Ele não aprofunda tanto, vamos dizer assim, nisso, porque ele está falando de uma porção de coisa. Uma boa parte do livro, quem leu sabe, ele está discutindo a própria organização do espaço e da cidade, então ele está falando dos bairros, como é que é a cidade e tal. Então ele está falando de muita coisa, né? Muita coisa. Ele vai aprofundando mais ou menos em cada uma. Agora, essa atenção a explicar o trabalhador não como apenas um lugar social na produção capitalista, mas sim como um sujeito histórico que tem a sua cultura, que tem as suas relações familiares, tem o seu horário de lazer, não é só o trabalhador no trabalho, sabe? Então, assim, essa preocupação do Engels é absolutamente pioneira na época. Ninguém nunca tinha feito nada parecido com isso, sabe? E, sem sombra de dúvida, é basilar para que depois tenha todo esse desenvolvimento que teve, não só na historiografia marxista inglesa, né, que foram os autores ali mais citados,
mas na história, como o Antônio colocou, na história social do trabalho em geral. Sem sombra de dúvidas, o Engels é o cara que começou com isso. E, lembrando, só para ressaltar, eu comentei isso no momento, não é simplesmente a primeira pesquisa empírica fundamentada no método do materialismo histórico que naquele momento estava surgindo, né? Mas é uma das primeiras pesquisas empíricas, independente do referencial teórico que você faça. Desse tipo, não tinha. Não existia muito isso, trabalho de campo. Isso não existia, gente. Havia pesquisa, a própria historiografia na época estava começando. Na França tinha um desenvolvimento maior. Então você tinha historiadores na França que começavam a falar de classe social e tarará, tinha uma atenção que saía daquela historiografia dos grandes líderes, dos reis e das ações políticas, uma historiografia voltada para as decisões políticas das grandes lideranças. Tá? Então, a gente está falando de uma época que a historiografia ela não estava desenvolvida para nada. Não existia o que hoje a gente chama de antropologia moderna, vamos dizer. Estava começando a surgir essas coisas, mas ainda sempre tudo muito poluído por um pensamento especulativo ou um viés culturalista muito ruim. O Engels não. O Engels ele tenta colocar as coisas com pesquisa empírica, com dados. Então, isso também é muito importante para o desenvolvimento em geral, não só do marxismo, né? Mas é um trabalho de fôlego que compensa as pessoas. Eu não falei aqui, que eu acho que não deu tempo, né? Tem uma questão que é muito interessante, que é como que essa questão da análise que o Engels faz da classe trabalhadora, como que ela também apresenta a dialética do negócio, né? Ele coloca assim, ó, deixa eu ver se... pior é que o tempo está indo, eu estou perdido aqui nas minhas anotações. Aqui, ó. Sobre as relações patriarcais que ocultavam hipocritamente a escravidão do operário, este permanecia apenas como um simples indivíduo, morto de espírito, ignorando por completo seus próprios interesses. Somente quando se afastou do patrão e tornou-se estranho a ele, quando pôde perceber que os únicos laços que os uniam eram os do interesse privado, do lucro, quando a cordialidade aparente, que não resiste à mínima prova, foi dissolvida, somente então o operário começou a compreender sua posição e seus interesses e a desenvolver-se de modo independente. Só então deixou de ser escravo da burguesia em seus pensamentos, em seus sentimentos e na manifestação de sua vontade. E, para tanto, contribuíram decisivamente à grande indústria e às grandes cidades. Ou seja, o desenvolvimento do capital e as suas manifestações na organização do espaço, na destruição das famílias, e tarará, na miséria, tarará, é que prepara também as condições para a superação do capital. Então é por isso que eu acho que está colocado assim a possibilidade da gente construir essa consciência de classe para si, sem dúvida. Legal, Danilo. Nós não temos mais questões, então se você quiser dar um tchauzinho para o pessoal e assim a gente se caminhar para o encerramento. Beleza. Bom, pessoal, foi um prazer. Eu acho que o Cintia FRJ vem cumprindo o papel aqui na parte de formação. Não é a primeira live que eu participo pelo sindicato, né? Eu também estou atualmente na coordenação do sindicato, enfim, na gestão do sindicato hoje, que está se encerrando, né? Tivemos eleições aí e vai ter uma mudança. A gente espera que continue esse esforço de formação, porque isso é muitíssimo importante, né? Dizer que para mim é sempre um prazer estar discutindo aqui marxismo, porque eu acho que a gente precisa entender que o acúmulo teórico ele não pode ser visto só como uma questão acadêmica. Quando a gente fala que a gente está lendo Marx, que a gente está lendo Engels, que a gente está lendo Lenin, que a gente está lendo Gramsci, que a gente está lendo Trotsky, a gente fala que a gente está lendo o acúmulo que foi deixado para nós por revolucionários, por pessoas que lutaram, por militantes, pessoas que viveram processos históricos fundamentais e aí resolveram botar no papel aquilo que eles estavam vendo para que servisse para gerações futuras. Abrir mão disso
desse legado que as pessoas que lutaram antes da gente deixaram, é nos desarmar perante os desafios que nós temos. Então, não é uma questão acadêmica, que existe na esquerda brasileira, às vezes, um certo praticismo, a pessoa achar que não tem que ficar lendo Marx, não, porque o meu negócio aqui é vida real. Pois é, mas não é bem assim. Na verdade, ler esses caras é ler pessoas que dedicaram a vida pela emancipação dos trabalhadores. E saber o que eles deixaram para nós é fundamental. Então, acho que por isso é um prazer estar aqui. Que linda exposição, né, Danilo? É um prazer e um privilégio também assistir sua aula e acompanhar a sua exposição. Obrigado. Quero agradecer a todos e todas as camaradas e camaradas que estão acompanhando, que vão assistir depois. Então, só para a gente ficar atento, nós estamos numa sequência de aulas, de encontros para pensar os textos de Marx e Engels. Então, nós tivemos uma aula inaugural com o professor Valério Arcari, que está disponível no YouTube e nas redes sociais do sindicato, então acompanhe quem já perdeu. Nós tivemos uma primeira aula, depois da do Valério Arcari, com o professor Michel, falando sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel e a introdução. Depois nós tivemos uma outra aula com o professor Márcio, falando sobre a questão judaica e as glossas críticas. Aí nós estamos hoje aqui com o professor Danilo, falando sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. A semana que vem vocês estarão comigo falando sobre os manuscritos econômicos e filosóficos no dia 18. Na outra semana, vocês voltarão a ter a participação do professor Michel aqui, falando sobre a Sagrada Família e a ideologia alemã. Desculpa, o Michel não. O professor Maurício Parisi, falando sobre a Sagrada Família e a ideologia alemã. Aí sim, na última aula, para o encerramento desse ciclo de aulas, o professor Michel falando sobre as teses de Feuerbach e sobre o Manifesto Comunista. Então, esperamos que todos vocês continuem acompanhando e quem perdeu alguma aula, é só voltar lá no YouTube e assistir novamente. Quero agradecer, dar uma boa noite para todo mundo, ao Michel, ao professor Danilo, muito obrigada. Até mais, gente. Até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, Samara. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais.